A vindima é o culminar do trabalho efetuado ao longo do ano. Até poderem colher as uvas, os viticultores realizaram várias tarefas e enfrentaram desafios. A vindima, ou colheita das uvas, é o conjunto de operações que permite retirar as uvas das cepas e conduzi-las à adega, onde vai decorrer a vinificação. Em época de vindimas, as vinhas enchem-se de trabalhadores debaixo de um sol abrasador. E não muito longe vão os tempos em que esta luta era levada a cabo por camponeses que, ao longo de gerações, se deslocavam com as famílias para as quintas. As mulheres cortavam os cachos maduros e colocavam-nos em grandes cestos de vime, enquanto os homens os transportavam para os lagares. Nessa altura, grandes grupos de homens saltavam para dentro dos lagares, davam os braços e, com os pés, esmagavam os bagos num ritmo coordenado. Mas hoje, o trabalho destes homens foi quase todo substituído por métodos de esmagamento mecânico. Graças às máquinas, os engaços e as grainhas não se amassam e o mosto mantém-se em movimento. Assim começa a produção de diferentes tipos de vinho: tintos, brancos, rosés ou licorosos. Embora a maioria dos vinhos do Porto seja atualmente produzida através de métodos modernos que utilizam tecnologia de vinificação avançada, uma pequena parte continua a ser produzida pelo método tradicional de pisa das uvas com os pés. Em qualquer um destes sistemas, as fermentações são relativamente reduzidas, 2 a 3 dias, porque o vinho do Porto é um vinho fortificado. A fortificação, que envolve o acrescento de aguardente vínica natural ao mosto fermentado, o que interrompe o processo de fermentação no ponto em que cerca de metade do açúcar natural das uvas foi convertido em álcool. Este processo é responsável por um porto encorpado e contribui também para um potencial envelhecimento do vinho. Devido ao curto ciclo de fermentação, é essencial extrair o máximo possível de sabores, cor e taninos da película das uvas. A família Symington é um dos poucos exemplos de empresas a produzir alguns vinhos do Porto, através da pisa a pé em lagares de pedra. O Douro Superior é, de resto, um dos locais no mundo onde ainda se mantém esta tradição. Não para entreter os turistas, mas porque esta técnica continua a produzir alguns dos melhores vinhos do Porto. No entanto, os velhos lagares exigem a força do homem, um recurso cada vez mais raro no Douro Superior, e a temperatura é difícil de controlar. De modo a solucionar estes problemas, a equipa de enologia da família Symington desenvolveu a primeira máquina automática mundial concebida para a pisa das uvas. Este lagar robótico é constituído por um tanque pouco profundo em aço inoxidável equipado com pistões mecânicos para pisar uvas. Os movimentos reproduzem com exatidão a pisa humana. De facto, as uvas são forçadas contra o chão do tanque, ao contrário de outros métodos introduzidos no Douro, que simplesmente empurram a manta na direção do mosto. Os ensaios com o protótipo tiveram início durante a vindima de 1998 e continuaram com desenvolvimentos adicionais durante a vindima de 1999. Um ano depois, estes lagares robóticos foram instalados na adega modernizada da Quinta dos Malvedos e provaram ter resultado ao produzir vinhos excepcionais. Nos anos seguintes, os robôs foram instalados em 2 outras quintas da empresa, a Quinta da Senhora da Ribeira e a Quinta da Cavadinha. Um dos aspectos fundamentais da vindima é a data em que se realiza, pois a qualidade dos vinhos dela depende. Diz o calendário que, habitualmente, as vindimas decorrem em setembro. A decisão é dos enólogos que, desde meados de agosto, controlam a maturação das uvas e analisam a acidez, o grau de álcool, o peso e a cor. À medida que a uva vai transformando os ácidos em açúcares, a acidez diminui e o álcool previsível vai aumentando. Cada casta tem um ponto de equilíbrio e é da competência de cada produtor determinar a relação que mais lhe interessa. Também, quando a vindima começa, devem assegurar-se as melhores condições de transporte das uvas para a adega.
As uvas devem chegar inteiras e não amassadas, pois, nas condições de calor da vindima, poderia desencadear o início precoce de fermentação. Uma vez chegadas à adega, as uvas são conduzidas para um tapete de seleção que depois as conduz a uma prensa, podendo ou não ser previamente desengaçadas. Um dos melhores vinhos de mesa do mundo, o vinho do Douro, e um dos mais apreciados néctares mundiais, o vinho do Porto, fruto do trabalho árduo dos muitos dourienses, são elaborados com algumas das castas consideradas como de topo, a Touriga Nacional, a grande uva de mais classe e prestígio, a Touriga Franca, a Tinta Roriz, a Tinta Barroca ou a Tinto Cão. As vindimas não são só sinónimo de trabalho árduo, são também motivo de festa. Enquanto uns pisam as uvas, outros animam a festa, a cantar ao som do toque do acordeão e da concertina. Visitar a região nesta época é conhecer a alma do povo douriense.